Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre o êxodo de jovens jogadores do Chelsea, né? Jovens jogadores que agora estão indo para outros clubes, pelo visto por não verem espaço no time titular do Chelsea, né? E é algo que me preocupa bastante. Embora eu não esteja preocupado com curto prazo, acredito que o Chelsea é uma grande força para a próxima temporada, porque não perdeu ninguém de importante do time titular. Mas assim, a base é muito promissora, tinha grandes jogadores. E é o medo assim de qualquer torcedor é ver jogadores que estavam no seu clube já, poderiam ser soluções para problemas, poderiam ganhar espaço até no time reserva, entrando esporadicamente, irem para outros clubes e virarem craques no futuro. Nem todos isso vai acontecer. Mas é preocupante, porque recentemente a gente já viu notícias de os jogadores mais promissores não quererem renovar contrato. O único que renovou que eu vi recentemente foi o Brojá. O de resto, assim, Livramento indo embora, o Bate indo embora. Agora também tivemos o Mark Guehi, que foi pro Crystal Palace, foi vendido, né? Nem emprestado foi como o Gilmour foi. Eu achei o empréstimo do Gilmour, na minha opinião, um erro. Acho que ele merecia mais oportunidades, né? E no final das contas, assim, a gente está vendo um êxodo de verdade, né? Uma geração inteira de jovens jogadores do Chelsea que parece não sentir confiança de que vão jogar no time principal. Acho que essa é a grande verdade. Não é que eles têm que jogar agora, não é que eles sintam necessidade de ser titular agora. Eu acho que é que eles não veem um futuro no Chelsea. Acho que muito depois do que aconteceu com o Lampard e todo aquele negócio, né? Acho que eles não veem um futuro tanto no Chelsea, até porque a diretoria de futebol comandada com a Marina Granovskaya nunca foi muito de se importar muito com a base em relação ao time Chelsea, né? Acho que ela vê a base como um jeito de ganhar algum dinheiro, né? De fazer os empréstimos, né? Então, assim, eu pessoalmente fico um pouco preocupado porque a base desse título da Champions, né? Do crescimento do Chelsea foi usar a base. Porque, assim, pode-se criticar o Lampard por muitas maneiras, de muitos motivos, né? Pela defesa, por várias coisas, mas não dá para criticar ele de uma coisa. Ele foi corajoso e o título da Champions não aconteceria sem ele. Essa é uma coisa que ninguém pode tirar dele. Por quê? Porque o Chelsea só foi pra Champions por causa dele. Se dependesse da Marina, ela ia contratar um técnico qualquer que não ia usar a base e o time não ia pra Champions. Porque muito do time ir pra Champions da temporada 19 e 20 é do Mason Mount, é do Reece James, é do Tammy Abraham, é de vários jogadores de base que ele usou. Ele chegou a usar o Brojá no titular contra o Everton, o Anjorin. Ele chegou a usar muitos jogadores e testou muitos jogadores nesse time do Chelsea naquela temporada. E no final das contas, eles foram essenciais para que o Chelsea conseguisse ficar entre os 4 primeiros naquela temporada. E o time fez um ataque muito acima do esperado, 69 gols, tudo bem, tomou uns 54, que foi um número relevante. E a gente viu nessa temporada, principalmente, nessa última, o crescimento deles, né, de jogadores que eram promissores, vai virar realidade. Principalmente Mason Mount e Reece James, esses que estão totalmente estabelecidos no time. E eles não estariam nesse time titular sem o Lampard. É só ver, o Sarri foi embora, ele vazou quando teve a chance de ir para a Juventus, né? Outros técnicos com muito currículo, o próprio Jorge Jesus foi oferecido a ele. E no final das contas, a Marina só ofereceu o cargo ao Lampard porque ninguém queria aceitar. O Chelsea estava sobre banimento de transferências, não podia contratar durante 2 temporadas. Ele estava numa situação de perder o melhor craque do time, né? Se o Eden Hazard foi pro Real Madrid. Era uma situação assim, o time já foi suando, né? A temporada do Sarri não foi boa para os outros técnicos que talvez interessariam no Chelsea, porque o time jogou mal durante boa parte da temporada, criava, não fazia nada, o Hazard salvava toda hora, e o time foi suando para a Champions, apesar de ter sido campeão da Europa League. Não esperava confiança nenhuma, todo mundo imaginava, a temporada vai ficar em 7º, 8º, 10º. Eu via isso de toda a timeline e eu não discordava. Mas o Lampard usou a base, foi corajoso e revelou uma coisa que os torcedores, no fundo, já sabiam, mas agora ninguém tem medo de falar. Às vezes a solução está debaixo do seu nariz. É só olhar o que você já tem dentro da tua casa, que é a base. O Lampard usou, não teve medo de usar. Eu até acredito que algumas transferências não eram pedido dele. Eu acredito que ele não queria o Kai Havertz. Eu acredito que ele não queria o Timo Werner. Até porque você vê que ele não sabia meio como usar, porque parece que ele queria continuar insistindo no Tammy Abraham, ele queria insistir em outros jogadores, né? Ele tava com a cara de que queria dar mais oportunidades à base. Não que ele não quisesse transferências, mas se a gente olhar os pedidos dele, né, um deles foi o Aubameyang na janela de janeiro, né, ainda assim não tiraria espaço de alguns jogadores. O fato é que o Chelsea hoje parece, desde que o Tampa saiu, o Tuchel só tem dado a 2 jogadores de base oportunidades assim recorrentes, assim, toda hora basicamente, que é
o Mount e o Reece, porque esses foram os que se estabeleceram. Jogadores que não se estabeleceram ainda, tiveram seus bons momentos, mas depois jogaram mal, esses parece que perderam espaço quase todo. Hudson-Odoi, o Tammy Abraham, o próprio Billy Gilmore, né? Ele entra às vezes, mas é um jogador que tem ficado com menos espaço, o ator foi emprestado. Isso, para os jovens jogadores do Chelsea, o que minha análise eles olham para isso e falam, só 2 conseguiram a vaga, e só conseguiram porque estavam jogando bem antes do Tuchel chegar. Porque imagina se o Mount estivesse no banco quando o Tuchel chegasse, acho que ele não seria titular. Então assim, o pessoal olha para isso e fala, esses caras parece que não querem nos usar, então vamos para outros times. Então, assim, isso pra mim é o que está acontecendo. Os jogadores não sentem confiança que vão estar no Chelsea a um curto prazo, que talvez poderiam estar se tivessem mais boa vontade, porque são bons jogadores, são jogadores com potencial. Mas, como eu disse, não é garantido que vão virar craques, mas o Mount, tudo isso, nenhum deles é garantido. Mas se você não testar, você não vai saber. E o Lampard testou e soube a maior parte deles que eram grandes jogadores e que mereciam o seu espaço. E no final das contas parece que isso não vai acontecer com o Tuchel e que o Chelsea vai voltar a uma janelas de transferências, né, de ir atrás de alguns jogadores ali que brilham na Ligue 1 e tudo isso, né. Já conseguiu montar bons times assim. O problema é que foi uma montanha-russa essa última década, né. E a gente tem, eu vou falar uma coisa, algumas pessoas podem discordar por causa da última janela, mas eu acho a Marina Granovskaya uma diretora de transferências ruim. Eu acho ela muito ruim. Eu acho assim, porque muitas das transferências dela não são bem pensadas, ela dá pouca atenção ao que o técnico quer, e às vezes o fracasso de um projeto se deve a isso, porque é só olhar, o Conte queria o Lukaku, queria o Van Dijk, ele falava os nomes lá que ele queria, disse que ele estava muito bem com o Van Dijk estava gostando das ideias dele, e ela contratou quem? O Morata e o Rudiger. Então, assim, não que o Rudiger tenha ido mal na última temporada, mas ele não é o Virgil van Dijk, né? Van Dijk concorreu à Bola de Ouro recentemente. E, assim, o Lukaku é um dos jogadores que está sendo um dos top 5 centroavantes do mundo. O Morata é o Morata. Então, assim, e ela contratou na mesma janela pro Conte Danny Drinkwater, David Zappacosta, o Bakayoko também. Todos os jogadores que o Chelsea está lutando para se livrar ou insistindo até que dê certo. Também teve o Ross Barkley. Foi uma janela horrenda e que muita gente está tentando esconder pelo que foi essa última. Mas a questão que eu tento colocar assim é, esses jogadores viriam para o Chelsea se não fosse talvez o Lampard? Porque se fosse o time do Sarri, esses jogadores iriam vendo aquele ataque que tocava a bola pro lado e não fazia nada? Entende? Será que eles iriam pro Chelsea jogar nesse time? Porque o Lampard fez um ataque que chamava atenção. Foram 69 gols naquela Premier League e peças ofensivas olharam para aquilo e falaram, poxa, esse time é interessante, né? E foi um ataque que funcionou bem sem ter peças assim de muita grife como eram o Hazard, né? Pô, o cara fez o Willian ter uma temporada que ele contribuiu para mais de 15 gols. O pessoal falou, pô, se o Willian tá jogando bem nesse esquema, eu também vou me dar super bem, né? E durante um certo tempo até foi o melhor ataque da Premier League, mas depois teve aquele mês horrível de dezembro, que tava continuando em janeiro, então assim, ele acabou culminando na demissão do Lampard. Mas o fato é que, assim, muito talvez desses jogadores aceitarem é por verem no Chelsea um terreno fértil para eles crescerem seu futebol. Então, assim, a Marina é totalmente responsável. Não vou tirar todo o mérito nessas contratações, mas acho que há mérito também do Lampard nessas contratações. E eu vejo, assim, que ela não é o principal responsável pelo título da Champions. Eu acho que se não fosse o Lampard dando chance à base e transformando o Chelsea numa prateleira interessante de novo, eu, sinceramente, eu temeria ali pelo futuro do Chelsea, porque eu, sinceramente, vi o Lampard devolvendo muito dessa autoestima do Chelsea, porque quando ele chega, antes dele chegar ali, a gente vê até o título da Europa League, que foi legal, tudo isso, mas com o Hazard saindo, a impressão é, o Chelsea não é mais um time de topo da Europa, né? Um time que, nossa, parece que caiu de nível, não tá mais no mesmo degrau dos principais. Porque antes o Chelsea é um time dos principais, é um time que todo mundo temia encontrar, mas levar aquelas goleadas 6-0 do City, né, as derrotas até pro Arsenal do Emery, né, na Premier League, foi uma coisa assim que tirava muito da alegria do torcedor do Chelsea, né. Foi uma temporada de 72 pontos, tudo bem que as próximas duas nenhuma superou esse número de pontos, mas não foi uma temporada que chamou, assim, ficou muito abaixo dos campeões. E assim, as campanhas não pareciam que indicavam para melhora. E eu acho que muito dessa melhora do Chelsea se deve ao fato de que o Lampard tentou ser diferente do que muitos técnicos estavam sendo, né? De tentar tomar um caminho diferente, de investir nos jovens. E hoje eu vejo o Chelsea indo para o caminho contrário, que foi o sucesso do Chelsea nesses últimos 2 anos, né? De retornar para a primeira prateleira do futebol mundial. Foi esse negócio de dar oportunidades a bons jogadores que já estavam no clube, porém eles não ganhavam espaço por serem inexperientes, serem sempre jogadores emprestados, que sempre dava privilégios para os jogadores que estavam mais rodados, mais experientes.
Então, assim, dá um pouco de medo ver que o Chelsea talvez em 3 temporadas seja um time muito forte, mas nas próximas volte aquele caminho de irregularidade, até de um time que volte a ser fraco, envelheça, não consiga se repor. Esse é o medo real de que pode acontecer com o Chelsea. Até porque eu vejo algumas peças saindo com o passar do tempo. Não acho que o Kai Havertz quer ficar o tempo todo no Chelsea. E assim, se o Chelsea não fecha o Haaland nessa janela, na próxima vai ter a concorrência do Bayern de Munique, pode ter a concorrência do Barcelona, do Real Madrid. As pessoas subestimam o poder financeiro desses clubes. Falam, o Chelsea é rico porque tem o Abramovich. O Barcelona ainda é o clube que mais fatura no futebol mundial, entende? Então, assim, se o time não agir rápido nessa janela de transferência trazendo um Haaland ou um Rice, né, pode ficar mais complicado, porque na próxima temporada vai ter público nos estádios, os times vão ganhar bilheteria e eles voltam a ter uma força financeira muito grande. Então, assim, dá um pouco de medo com os rumos que o time está tomando. E a ver esse êxodo da base não é algo positivo, porque ele era aquele negócio. A gente pode não contratar, talvez, a grande estrela do momento, mas tem bons jogadores e capacitados que podem me dar um elenco forte e sólido, que foi o que aconteceu em 19 e 20. E ver esses jogadores indo embora e ter que depender exclusivamente de contratações, tendo a Marina Granovskaya como diretora de futebol, e traz preocupações para esse futuro. Mas a curto prazo ainda vejo o Chelsea extremamente competitivo. O que me preocupa é o longo prazo, porque 2012 era só alegria, mas depois a gente viu uns anos aí que não foram tão alegres assim, né? Assim, a alegria de um título passa, por mais que seja maravilhoso ganhar títulos, porém um futuro complicado é sempre ruim de se enfrentar. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.